É, aqui na página 3 está falando sobre as obras literárias que vocês já leram. Certamente vocês já leram obras literárias, seja pela indicação do professor, seja por indicação de um amigo, né? E vocês vão ter esse contato do leitor, né? No nosso caso, leitor com o autor das obras literárias, né? Porque a gente sempre trabalha o autor, não é? Ano passado, por exemplo, quando a gente leu o Drummond, eu fiz questão de nós trabalharmos um pouco mais o autor, porque é um autor assim do modernismo brasileiro, que nós vamos trabalhar muito ainda no ensino médio. É um livro, é um autor, desculpa, é um autor que cai em todo o Enem. Então, por isso que a gente tem que ter essa relação, saber dessa relação aí indissociável do autor e da obra, do autor com a obra. Então, a gente lê muita coisa, né? A gente lê um texto jornalístico, a gente lê um notícia de jornal, mas o que caracteriza um texto como sendo literário ou não literário? O que torna um texto literário? O que é literatura? O que não é literatura? Então, esse capítulo aqui, nós vamos começar a ver essa relação de texto literário e não literário, a relação dos antigos escritores com seus leitores, né? Por meio dessa literatura, e dos textos não literários, ok? Então, nós começamos aqui, ó, com texto literário e não literário. Literatura, um passeio por suas origens. Aqui nós temos um texto do Fernando Pessoa, essa aqui é uma caricatura do Fernando Pessoa, e esse texto do Fernando Pessoa. Fernando Pessoa é um escritor português, assim, de grande expoente, porque só fica para trás do Camões, né, gente? O Camões, indiscutível. O Fernando Pessoa, ele até tem muitas poesias que dialogam até com Camões, né? Mas ele é o poeta português da modernidade. É ele que escreveu aquele poema assim. Como é que ele fala? O poeta é um fingidor. Finge tão completamente que chega a fingir que é dor, a dor que de veras sente. Me lembro que nós vimos esse poema ano passado, quando nós estávamos estudando o nome das estrofes de acordo com o número de versos. Lembra que nós estávamos estudando estrofação? Rima, métrica, rima, né? A, B, B, A, lembra disso? Rimas cruzadas, alternadas, que eu anotava tudo aqui na minha porta de vidro para vocês poderem ver. Lembra que eu usava como meu quadro? Então, nós falamos do Fernando Pessoa justamente nessa época, né? Falei para vocês da importância dele na literatura portuguesa, na literatura mundial. Ele é o cara assim que tinha mais heterônimos, né? Que são os... Ele inventava, por exemplo, escrevia um livro e ele inventava alguém para ser autor daquele livro, não ele. Aí ele criava um heterônimo, Álvaro de Campos, por exemplo. Só que ele não inventava só o nome Álvaro de Campos. Ele inventava uma biografia para essa pessoa também, para esse personagem dele, né? Uma biografia, onde é que nasceu, com quem se casou, onde é que estudou. Alguns eram aristocratas, outros eram agricultores, né? Alguns eram capitalistas, outros eram socialistas. Muitos estudavam, outros não. Com quem se casou, quantos filhos teve. Então, ele inventava toda essa biografia. E esses heterônimos dele eram tão importantes, olha a importância do cara para a literatura. Hein? Os heterônimos dele eram tão importantes que ele tem um heterônimo chamado Ricardo Reis. Então, o Ricardo Reis também assina muitas de suas obras. E aí tem um outro escritor que depois escreveu um livro chamado O Ano da Morte de Ricardo Reis. Olha que doideira. Então, uma outra pessoa, um outro escritor, uma outra pessoa física que existe de verdade, como o Fernando Pessoa existiu, também embarca na história de heterônimos dele, né? Ele escreveu um livro que se chama O Ano da Morte de Ricardo Reis, ou seja, o ano da morte de um heterônimo que o Fernando Pessoa criou, né? Então, daí a importância dessas criações de heterônimos dele, tá? Maria, por que ele fazia isso? Ah, porque tem muitos autores que não gostam de colocar o seu nome na obra. Porque, às vezes, já viram que um livro, às vezes, ele tem o nome do livro pequeno e o nome do autor maior? Já viu isso? Porque o escritor chega a ser mais importante do que a obra. Então, às vezes, as pessoas só leem porque é daquele autor. Então, o que às vezes o escritor quer? Que a pessoa leia por causa do título da obra, e não porque é dele. Entendeu? É por isso. Olha, o nome do escritor veio antes e é até mais destacado do que o nome da obra. Tá vendo?
Esse cara aqui é outro grande nome do modernismo brasileiro. Isso aqui é um livro de contos dele. Sagarana, muito bacana. Vocês vão ter a oportunidade de trabalhar. Então, às vezes, é por isso que usa muito pseudônimo, muito heterônimo, tá certo? Então, o senhor Fernando Pessoa aqui, ó, do livro dele, Desassossego, o livro do Desassossego, ele escreveu o que é a literatura para ele. A literatura, que é a arte casada com o pensamento e a realização sem a mácula da realidade, parece-me ser o fim para que deveria ter. Gente, a literatura, então, para ele, olha, é a arte casada com o pensamento. Por quê? Por que a literatura é a arte casada com o pensamento? Porque é a capacidade criadora do escritor de fazer aquela obra literária. Não é? E você pensa assim, gente, como é que o George Orwell pensou em fazer aquela fábula dos porcos, em usar camaradas para como eles se chamavam, como era na história real, em colocar aqueles personagens ali com tanta característica de ser humano, que a ponto que no final os animais que estavam olhando da janela aquela reunião já não sabia mais quem era humano e nem quem era bicho. Lembra? Que todo mundo tinha cara de porco? Como é que o cara tem essa sagacidade? Como é que o cara tem essa criatividade? A capacidade criadora aliada à escrita, certo? Então, é isso que ele está falando. A literatura é a arte casada com o pensamento. Então, a arte é essa capacidade criadora do escritor, né? A sociedade, ela traz transformações o tempo todo, né? Sociedade é onde acontecem as transformações, é o palco das transformações. E a capacidade criadora do escritor é que transforma essas modificações da sociedade, que são coisas reais, transforma isso em literatura para nós, não é? Olha, observa, por exemplo, aquele conto do ano passado, A Bela e a Fera ou A Ferida Grande Demais. Olha a capacidade criadora da Clarice Lispector de conseguir contracenar uma mulher riquíssima, dondoca, da High Society, com aquele mendigo para poder fazer com que a sociedade perceba a fissura social existente entre eles. Não é? Isso é capacidade criadora. Isso é a arte casada com o pensamento. Entendeu? Por que o Fernando Pessoa fala que a literatura é a arte casada com o pensamento? E outra coisa, sem a mácula da realidade. É como se a literatura maquiasse a realidade, floreasse a realidade. Entende? O historiador e o escritor, eles não são diferentes, eles não se diferem porque um escreve em verso, o outro escreve em prosa. Não. Eles se diferem porque o escritor de história, né, o historiador, ele escreve o que aconteceu. Tudo, a realidade. Já o escritor, o poeta, ele escreve a realidade, ele descreve a realidade como poderia ser. Entendeu? É sem a mácula da realidade, ou seja, é como se tirasse aquilo que causa espanto, não é? E transformasse aquilo ali numa arte capaz de levar o leitor a enxergar a realidade, mas sem a mácula da realidade, certo? Por isso que ele fala que é sem a mácula da realidade. Os campos são mais verdes no dizer do que no seu verdor. Os campos são mais verdes no dizer do que de verdade, do que no seu verdor. Olha o que ele falei. Os campos são mais verdes no dizer, ou seja, a palavra tem a capacidade de transformar a realidade. Estão entendendo o que eu estou falando? Ó, o que está escrito, né? As flores, se forem descritas com frases que as definam no ar da imaginação, terão cores de uma permanência que a vida celular não permite. Que é isso, Maria? Gente, as flores que são descritas numa obra literária, elas jamais vão murchar, como as flores de verdade. As flores que são descritas numa obra literária, elas são eternas, elas são perenes, elas estão sempre belas. Entendeu? Por que a literatura, ela modifica a realidade? Como que a literatura floreia a realidade? O que é a mácula da realidade para uma flor? Ela murchar. Uai, na realidade, a flor vai, à tarde, a rosa que está bonita de manhã, à tarde ela vai estar murcha. Mas, quando nós fazemos uma pintura da rosa, ela é eterna. Entendeu? Quando nós descrevemos um jardim florido, aquela descrição é eterna. Ela não murcha. Por isso que essa é a mácula da realidade. Tá entendendo? O retrato de Dorian Gray vai mostrar isso direitinho para nós, galera. É muito bacana,
tá? Porque você vai perceber que o retrato dele nunca vai envelhecer. O nosso retrato nunca envelhece. Ao passo que nós vamos envelhecendo. Nós vamos nos deteriorando. É a mácula da realidade, uai. Não tem jeito. Certo? Já o retrato, não. A fotografia, não, ela permanece. Né? A fotografia é uma obra pictórica, né? É um desenho, é como se fosse uma pintura. Então, isso é arte, isso é literatura, certo? Entendido? A arte e a literatura estão casadinhas, né? Tem um professor do Bernoulli, dá aula já para os ensino médio, e até tem um perfil no Instagram bastante bacana, depois vocês procuram lá, chama Deco Duarte. E é muito culto ele, até uma obra que caiu no Enem, ele tem até foto lá no museu junto com essa obra, ele viaja aos museus tirando foto. Então, toda a aula dele, ele usa uma obra artística para poder ilustrar aquilo que ele está falando. Porque sempre tem uma obra pictórica, né? Uma pintura, um desenho, um trem qualquer, uma escultura, que dialoga com a literatura que ele está falando. É bastante bacana, depois vocês procuram lá, tá? Deco Duarte, o nome dele. Olha, mover-se é viver, dizer-se é sobreviver. Mover-se é viver, você está se movimentando, você está vivendo. Mas dizer é sobreviver. Gente, entende esse sobreviver não como o mínimo para a vida, mas além da vida. Não, eu preciso do mínimo para sobreviver. Não é esse sobreviver, não. Esse raso, não. Mas, sobretudo, sobreviver. Ou seja, além de viver, tá? Porque depois tem uma questão aqui, um questionamento aqui que vai falar sobre isso. Não há nada de real na vida que não seja porque se descreveu bem. Ó, cadê? Tudo o que somos, o que será, para o que nos seguir na diversidade do tempo. Tá. Não creio que... é só isso aqui que eu queria falar, mas depois vocês vão ler esse texto todo. O romancista é todos nós, e narramos quando vemos, porque ver é complexo como tudo. Bastante bacana. Leia esse texto aqui para vocês fazerem as atividades, tá? Vocês vão fazer atividade oral e interpretando. Tem que fazer tudo, tá, galera? Porque isso aqui é bastante complexo, então é bom que vocês entendam direitinho. Aqui, ó, na atividade oral fala assim, ó, no trecho anterior, o narrador afirma que a literatura é a realização sem a mácula da realidade. Por quê? Eu expliquei isso aí. Qual o efeito de sentido gerado pela frase? Os campos são mais verdes no dizer do que no seu verdor. Dizer que a palavra, ela embeleza, né? Olha aqui. Um dono de uma chácara chegou para o escritor e falou para ele assim, aqui, o senhor que é bom com as palavras, né, meu amigo? O senhor é bom com as palavras? Escreve um texto de divulgação da minha chácara que eu estou querendo vendê-la. Aí tá. Aí o escritor escreveu e colocou lá no jornal para o cara, né? O cara pediu, né? Me mandar até que dia, dever? A nossa aula é que dia? Me mandar até... gente, nós estamos de carnaval, né? Segunda, terça e quarta não tem aula não, né? Pode me mandar aí, então, até sexta-feira. Até quinta à noite. Quinta-feira, tá? Aqui, onde eu estava? Faz para mim uma propaganda do meu sítio que eu quero vender. Aí o escritor foi lá e escreveu. Vende-se uma encantadora propriedade. De manhã, ao nascer do sol, os passarinhos cantam, e não sei o quê, e ao entardecer, tarará, tararã, e passarinho voando, e cachoeira. Aí o escritor encontrou com o dono da chácara e falou assim: e aí, você conseguiu vender a sua chácara? Ele falou assim: de jeito nenhum. Depois que eu li aquele anúncio que você escreveu no jornal, com aquela beleza toda, falei: não vou vender minha chácara, não. Ô, gente, mas a chácara era dele. Ele já conhecia. Olha que loucura. Por isso que está falando aqui, ó, os campos são mais verdes no dizer do que no seu verdor. Porque o escritor dominou tão bem as palavras, ele descreveu tão bem a chácara, que o cara falou assim, nossa, mas que loucura, olha o que eu estou querendo vender, gente, é verdade, isso é tudo meu, eu não vou vender. Entendeu? Isso é verdade, tá? Se vocês procurarem na internet, vocês vão achar essa história. Então, por isso que os campos são mais verdes no dizer do que no seu verdor. Porque no dizer você floria, é a literatura, né?
é a realidade sem a mácula. Às vezes tinha até umas formigas cortadeiras que corta tudo que planta lá na chácara, mas o escritor não falou das formigas. Aqui, outro exemplo de que a coisa é mais bela quando se fala do que quando se olha. Nós sabemos que o Brasil tem uma natureza encantadora, mas isso é indiscutível. Mata Atlântica é linda. Quando os portugueses chegaram aqui, eles ficavam vislumbrados com a beleza das águas, com a fertilidade da terra, e aquela coisa toda. Aí, o escritor Gonçalves Dias, que é do romantismo brasileiro, ele escreveu um poema que chama Canção do Exílio. Não é? Em Canção do Exílio, ele está exilado, mas não é um exílio político, ele não foi forçado a ir, ele está em Lisboa ou Coimbra, não sei, porque ele está estudando. Aí ele escreve assim: minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá, as aves que aqui gorjeiam não gorjeiam como lá. Olha, nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida mais amores. Olha que beleza, olha que encantamento com a terra natal. Não permita, Deus, que eu morra sem que eu volte para lá, sem que ainda viste a palmeira onde canta o sabiá. Entende? Na época que o Gonçalves Dias escreveu isso, olha que lindo, gente, olha que poema lindo sobre a natureza brasileira, sobre o Brasil de um modo geral. Na época que o Gonçalves Dias escreveu isso, sabe o que ainda tinha no Brasil? Escravidão. Escravidão vigente ainda. Mas ele não fala disso no poema. A beleza que ele está falando é só da beleza. O que ele está falando é só a beleza, sem a mácula da realidade. Entende? Ele só idealiza a pátria, ele só fala do que é belo, do que é bom. A mácula da realidade ele não fala, não. Entendeu? Que os campos são mais verdes no dizer do que no seu verdor? Vende-se uma encantadora propriedade. Se você escrever isso lá no Google, já vai aparecer. Vende-se uma encantadora propriedade. Já vai aparecer a história. É muito bacana. Então, é isso aí que é a explicação para essa questão número 2. A 3, porque segundo o autor do texto, todo esforço humano deveria tender para a literatura. Lê o texto aqui, tá, galera? Se você não conseguir, pode me chamar para me perguntar, qualquer hora, qualquer dia, tá? Se eu não te responder na hora, eu vou te responder depois, mas pode me chamar. O Frederico aí, que é aluno novato, tá, Frederico? Você pode me chamar no WhatsApp, qualquer hora que você precisar. Vitória também já sabe disso. O que autoriza o narrador a afirmar que o esforço humano, na verdade, pode ser visto como uma superfluidade do animal? Pesquisa no dicionário lá o que é superfluidade do animal. Fluir, né? Dar vazão. Porque no meio da literatura é possível que a realidade efêmera e, por vezes ordinária, adquira uma maior permanência. O que é efêmera? Uma coisa passageira. Então, por que com a literatura, aquilo que é passageiro adquire um caráter de permanência? Porque foi dito, gente. Porque foi escrito. Então, foi eternizado. É o que eu falei da rosa, que você descreve, ou que você faz uma pintura, ou que tira uma foto. Você está eternizando uma coisa efêmera. Entendido? Depois vocês vão fazer o interpretando aí para nós, tá? E aí, eu vou pedir já para vocês fazerem leitura, porque é muita coisa, é muito conteúdo que vocês têm que ler, tá? Eu não vou ficar aqui lendo o conteúdo da apostila, eu só vou chegar aqui explicando. E aí você já tem que saber do que eu estou falando, por isso que eu estou pedindo para vocês lerem. Ó, o nosso capítulo é bastante grande, então, ó, vou deixar anotadinho lá como tarefa, tá? Pra vocês fazerem a atividade da página 5 e lerem, ó, a página, até a página, deixa eu ver aqui, vou pedir para vocês lerem até a página 9, porque tem outra atividade aqui, tá bom? É muito bacana essa matéria da literatura que nós vamos estudar aqui. Depois nós vamos ver funções literárias. Eu quero que vocês peguem isso aí com afinco, tá? Pra vocês poderem entender melhor. Porque o ano que vem a gente já começa a estudar a literatura separada por correntes literárias, né? O quinhentismo, barroco, arcadismo, romantismo, realismo, naturalismo, parnasianismo, todos esses ismos. Para você entender isso lá, você tem que saber isso aqui, tá bom? Agora, nós vamos lá. E a cruzadinha, foi fácil, galera? Deixa eu abrir aqui para a gente ver um pouquinho rapidinho, faltando 10 minutos. A cruzadinha foi tranquila? Como é que foi? Vocês, é claro que vocês não ficaram com muita dúvida, né, gente? Vocês são
Vocês são fera. E a gente fez um comentáriozinho assim sobre, né? Que acho que deu para vocês matarem algumas charadas também. Ó, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Vou compartilhar aqui. Foi tranquilo. Também achei que poderia ter sido mesmo tranquilo. Vocês são muito bons de serviço. Vocês sabem disso. Cadê? Cruzadinha. Aqui. Deixa eu ver, ó. A mente brilhante que proporcionou a vitória dos gregos na Guerra de Troia. Quem que é, gente? Nós lemos, né? Odisseia, de Odisseu, ou Ulisses, né? Ó, você vai fazer a cruzadinha para você descobrir a característica básica da sua turma, hein? Ó, a mente brilhante, então, número 1. Odisseu, não é isso? O-D-I-S-S-E-U. Odisseu. Aqui no número 1. Depois, questão a 2. A 2 fala o seguinte: obra que traz o conto cujo personagem prende a amada numa catacumba. Ô, gente, e quem prendeu a amada na catacumba foi o Ricardo, vocês lembram, né? Prendeu a ex-namorada dele. O conto se chama Venha Ver o Pôr do Sol, me dê a mão. O conto se chama Venha Ver o Pôr do Sol. Mas eu perguntei qual que é a obra. A obra que traz o conto. A obra Mistérios, da Lígia Fagundes Telles, não é? Então, o 2 é Mistérios. Aqui, ó, os meninos acordaram já, né, Ana? Mistérios. Aqui, número 2. Então, deu direitinho, né? A número 3, ó, obra modernista, cujos poemas contextualizam a Segunda Guerra. Aqui, ó, poemas da Segunda Guerra. A Rosa do Povo. Ó, e a 4 é a cidade onde acontece a mais famosa história de amor. Aqui, ó, aqui o 3, ó, a Rosa do Povo. Ok? E a 4, cidade onde acontece a mais famosa história de amor. Ô, gente, qual que é a mais famosa história de amor de todos os tempos? Romeu e Julieta, certo? Onde é que acontece? Em qual cidade? Verona, na Itália. Ó, Verona. Ok? Certinho? Cruzadinho que ficou top, hein? 5. Autor da obra que faz uma crítica ao declínio das novelas de cavalaria. Nós lemos o Dom Quixote, que é de quem? Miguel de Cervantes. Então, o 5 aqui, ó. Miguel de Cervantes. O C. 6. Conto cuja personagem perdeu um filho e tem outro doente nos braços. Ai, meu Deus. Ué, faltou aqui? 5. Ai, meu Deus. Deixa eu ver. N-A-T. Ai, faltou aqui, né? Faltaram aqui algumas estrelinhas. Natal na barca. Faltaram aqui 2 estrelinhas, olha. N-A-T-A-L, tem outra estrelinha aqui. Outra estrelinha aqui. Desculpa aí, galera. Faltaram as estrelinhas dessa vez. Natal na barca, tá. Como os personagens se dirigiam uns aos outros na fábula política de George Orwell? Como que eles se chamavam? Camaradas. Aqui, ó, 7. Camaradas. Ok? Depois o 8. Arma que também dá nome à protagonista, que estuda profundamente os recônditos da mente humana no conto machadiano. Qual que é o conto machadiano? Conto do Machado de Assis que nós lemos? O Alienista. Qual que é o nome do cara que prende as pessoas? Que também é nome de uma arma, que vocês aprenderam lá com a obra Mistério da Casa Verde? Bacamarte. Relação do homem da Casa Verde com a moça pela qual Arthurzinho se apaixona. Qual que é a relação do homem da Casa Verde com a moça? Pai. Ok? É isso aí, galera. Deixa eu ver. Bacamarte, isso mesmo. Foi tranquilo, né? Acho que o que deu ali uma confusão foi o Natal na barca, que faltaram as estrelinhas, né? É porque você faz esses negocinhos, eu sou meio crua para fazer isso, né? Minha sogra me ajudou. E aí a gente tem que agrupar as estrelinhas junto com a imagem. Acho que aquelas ali eu não agrupei. Me perdoe, tá? Mas agora nós vamos, então, para o nosso livro Médico e o Monstro. Olha, gente, não procura nada que vai te dar spoiler, tá? Porque senão você vai perder o encantamento com o livro. Isso não é legal. Ó, quem foi Stevenson?
Quem foi o Robert Louis Stevenson? É bacana você ler, porque nós precisamos entender o autor, a época que ele viveu, para nós entendermos a obra, certo? Porque, veja bem, isso aqui, essa obra aqui, é uma crítica ao avanço desmedido da medicina também. Nós vimos isso com o Machado de Assis ano passado, e nós vamos ver agora com o Robert Louis Stevenson, certo? Vai lá dar um beijo no papai, vai, pro papai trabalhar, tá? E fica lá. Vai dar outro. Então, a gente vai perceber aqui que ele também vai fazer meio que uma crítica a esse avanço desse regrado. Nem pode, senão ele não vai deixar eu dar aula. Tá bom, gente? Então, vocês leiam aí quem foi o Robert Louis Stevenson. É bastante bacana. Tá? E vocês vão ver como é que ele teve a ideia de escrever essa obra. Ele teve um pesadelo, sonhou com isso acontecendo, e foi o que deu margem para que ele construísse a história de terror, não é? É quase uma história de terror. Depois, aqui, ó, primeiro capítulo, a história da porta. A história da porta. Aqui nós vamos ter já uma conversa. Deixa eu adiantar umas coisas para vocês. O senhor Utterson, anota, gente, porque são nomes assim estranhos, né? Não tem Maria, não tem Ana Júlia, não tem Débora, não tem João, não tem esses nomes comuns que nós temos aqui. É senhor Utterson, já começou a ler o livro, tem prova? Claro que não, pode ler já até o capítulo 4. Pode ler já até o capítulo 4, que vai até a página 26. E, assim, até no capítulo 4, você já vai ter descoberto um monte de coisa, Matheus, porque como o livro é condensado, né? Ele é resumido, então é muita informação, tá? Que aí, na próxima semana, nós já vamos começar a dialogar sobre. Eu já vou deixar um pouquinho de atividade para vocês, tá? Pelo menos umas 4 ou 5 questões, para vocês já... Isso mesmo, Matheus. Você percebeu, Matheus, que ele é sem sentimento? Ele é um cara frio, não é? Olha aqui, vou voltar para o caso da porta. O senhor Utterson, ele é advogado e ele é muito amigo do Dr. Jekyll. O Dr. Jekyll é o médico. Aqui, o médico. É o Dr. Jekyll, Henry Jekyll, um médico muito conhecido, muito respeitado, né? Muito famoso na sociedade. Então, ele é muito amigo e é ele que toma conta, assim, do testamento, como ele é advogado, ele que toma conta do testamento do Dr. Jekyll, ele que faz todas as transações, tudo que é finança, é ele que toma conta para o Dr. Jekyll. E o Dr. Utterson está aí caminhando com o Dr. Richard Einfeld. Vai anotando, gente. Pega o marca-texto, risca aí seu livro, pega esses post-it, coloca. Eu vou lendo, ó. Você já sabe que é isso que eu vou fazendo, né? Ó, eu vou usando o post-it para poder ir colocando aqui, ó, mostrar para vocês do livro do Peter Pan. Ó, eu vou colocando post-it, ó, e vou anotando as coisas importantes. Então, vocês vão fazendo isso também. Ó, esse livro que vocês não leram. Ó, tá vendo? Vocês têm que ir anotando. Esse livro aqui é o Peter Pan. É do 7º ano, tá? Entrou na lista agora. Muito bom. Então, vocês vão anotando os nomes. Senhor Utterson, advogado que toma conta da parte orçamentária, de tudo que é documento do Dr. Jekyll. Dr. Jekyll é o médico. Um médico muito famoso, muito bom, muito inteligente. O senhor Heinfeld, Richard Heinfeld, escreve Enfield. O senhor Heinfeld é quem está caminhando com o Dr. Utterson e eles começam a conversar sobre um caso esquisito que aconteceu ali naquela porta que estão vendo. Mas essa porta da onde será? Não sei não, Utterson. Eu só sei que um dia eu vi um cara muito esquisito saindo dali. E é nessa conversa que o Heinfeld conta para o Utterson que ele viu um cara muito estranho, né? É o caso da menina que Matheus, o monstro é isso mesmo. Que ele viu um cara muito estranho entrando naquela porta ali e saindo dali com uma coisa assim